Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ética e sobre a moral. O que será isso, hein? Que palavrinhas que são muito parecidas, né? Então vamos lá. Ética e moral. Elas têm um significado diferente. No grego antigo, ethos, com o acento agudo, queria dizer sabedoria, prática racional usual, esclo, caráter, tipo de agir, o bem, caso eles tivessem. Agora, o ethos com o acento circunflexo, ele queria dizer costumes, hábitos, Homero, Grécia Antiga. Aquilo fazia parte da cultura do povo da Grécia Antiga. Traduzindo para os nossos dias atuais, nós chamamos isso de moral. O que será que é moral? Vamos lá? Mores, mores. Essas duas palavrinhas em latim querem dizer cultivo do caráter, costumes e hábitos. E hoje a moral são os costumes, ethos, da palavra grega. A ética virou mais que isto, ela virou uma ciência moral. O que se pode esclarecer moral universal para as pessoas saberem agir sempre com o bem. Então, pessoal, como a gente estava falando, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a ética e sobre a moral, sobre a nossa balancinha, para onde a gente vai decidir. Então, vamos lá. Muitas vezes nós nos encontramos como essa imagem aqui, né? Para que lado eu vou? Para o lado da ética ou para o lado da moral? Então, eles estão relacionados entre si, mas não são a mesma coisa. A moral, que será moral? Lembram lá que foi explicado? Ela é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Então, lembram lá que eu falei do país? No país lá no determinado país, pode haver a matança de animais, em outros lugares não. Mas eu também tenho a minha moral. Eu posso estar lá, aquela ética é regida por aquele país, mas a minha moral, ela discorda, porque pela educação que eu recebi, pela tradição e pelo cotidiano, a minha moral pode ser diferente, ok? Então, agora, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. E na escola? Como que eu devo agir? Como que eu devo ser? Vocês já ouviram falar numa palavrinha que se chama bullying? O que será que é bullying? Então vamos ler aqui junto comigo. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivas contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, geralmente na escola. Sabe por que geralmente na escola? Na escola é uma prática injusta. Isso que os agressores ou agem em grupo ou com o apoio do grupo. Agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. Muitas vezes os agressores são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola e tentam transferir os seus transtornos do grupo. Agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. Muitas vezes os agressores são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola e tentam transferir os seus traumas por meio da agressividade contra os outros. Então,
Muitas vezes isso acontece dentro da escola, mas também pode estar acontecendo lá na tua comunidade, onde você faz parte. Ela pode estar acontecendo até mesmo dentro das famílias, né? Então, nós devemos sempre estar percebendo esse tipo de ação, que se chama bullying. Na escola, eu trouxe algumas imagens para vocês estarem vendo como isso acontece com o racismo. Muitas vezes, aquela criança ou aquele pré-adolescente que tem uma corzinha diferente, ele é desprezado, ele é humilhado, né? Aí, olha aqui, ó. Outras, por algum problema de timidez, alguma coisa assim, também. Aqui, ó, novamente por causa da cor, né? O racismo, o preconceito, às vezes por algum defeito físico, né? Essas pessoas são discriminadas e existe o bullying. E sabe o que acontece com esses jovens, com essas crianças? Elas acabam se sentindo muito inferior e acabam tendo problemas lá no futuro delas. Olha aqui, ó, um menino maior intimidando uma criança menor. E também tem aquelas pessoas que estão lá, ó, vendo e não fazem nada. Então, nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de ação que acontece dentro da nossa escola, dentro do nosso lar, na nossa comunidade. Nós devemos ter esse cuidado e investigar quando uma criança ou até mesmo um adolescente faz esse tipo de ação. Porque às vezes, como a gente leu aqui, ele pode ter um problema sério dentro da sua família, dentro do seu lar, né? Então, isso é o bullying. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de ação, pois podemos estar prejudicando o futuro de uma pessoa e também alguém pode estar nos prejudicando, ok? Então, pessoal, depois de vocês terem escrito no caderno de vocês essas duas frases, vamos guardar mais essa daqui, tá bom? Diz assim: respeitar e venerar a vida. Então, tudo aquilo que nós não queremos que os outros façam conosco, nós também não vamos fazer com o nosso próximo. Então, vocês, cada um de vocês tem o dever de cuidar do próximo. Quando vocês verem alguém fazendo bullying com algum amigo, com quem quer que seja, vamos denunciar, tá? Porque bullying faz muito mal para aquela pessoa que está sendo atingida e até mesmo para aquele que está fazendo, porque muitas vezes ele também tem um problema muito sério, ok? Então, até a próxima aula.